Este queijo é demais, como é que tu escolhes? O queijo. Aprendi com o meu avô, que aprendeu com o avô dele. E estes enchidos? Tirei um curso de mestre fumeiro. Os melhores queijos enchidos estão sempre ao melhor preço no Intermarché. Proteja-se, faça as suas compras em segurança. Intermarché, juntos, pelo que é mais importante. Boa noite, são Filas da Fome. O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Carenciadas conta já com listas de espera para comida. Dispararam os pedidos de ajuda alimentar e a procura já supera a oferta nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O Governo anunciou um cartão eletrónico recarregável a ser descontado por produtos nos supermercados. Mãos para a necessidade. Aqui em Grijó, Vila Nova de Gaia, recorriam cerca de 300 famílias. Com a pandemia, os pedidos de ajuda aumentaram para mais do dobro. São agora 685. A mensagem a passar é que as pessoas não tenham vergonha, que procurem as instituições. A nossa instituição e muitas como nós temos a capacidade de disponibilizar técnicos de acompanhamento que fazem uma avaliação integrada da situação. As áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa são as zonas onde a procura por apoio alimentar já supera a oferta. A situação é mais preocupante em zonas onde já existiam problemas sociais. A situação da pandemia, o layoff, o problema das crianças em casa, o impacto que tudo isto tem na vida das famílias, também tem impacto na perda salarial e, portanto, na redução da capacidade financeira das pessoas. As associações avisam que o impacto nas famílias vai demorar a ser ultrapassado. As crises sociais começam normalmente mais tarde que as crises financeiras, mas depois são bastante mais prolongadas no tempo. Ou seja, quando acabar a crise pandémica e se conseguir resolver a crise económica, ainda teremos crise social. As instituições têm sempre recursos finitos para necessidades que são infinitas. Para esta crise já se pediam novas formas de apoio. A criação de um sistema de cartão eletrónico recarregável com um plafond que pode ser descontado nos supermercados só em bens alimentares é uma das soluções que Portugal vai adotar. Parece-me uma ótima solução, porque, aliás, nós já na Caritas, com os vouchers, já há muito que fazemos uma solução desse tipo. É bastante mais digna, não é? Uma medida urgente, mas para já ainda sem data para começar. A fome levou a Câmara de Lisboa a criar um programa de apoio alimentar. Já estão contabilizadas mais de 10 mil famílias. Linda sobe todos os dias estas escadas, vai buscar o almoço e o jantar. Olá, bom dia, como está? Estou preocupada com a pandemia, porque a minha neta tem problemas e muitas crianças como a minha neta têm problemas de saúde, exatamente. Estou preocupada com o trabalho da minha filha, que tem uma bebê para criar, mas, por um lado, estou muito agradecida por esta ajuda que tenho, porque não me falta comer em casa. Tenho sempre refeição na mesa, graças a Deus. É a primeira vez que Linda e a família precisam de apoio. O local onde vai buscar os alimentos pertence ao Instituto Cultural Cruzeiro Rio Seco, no Casalinho da Ajuda. A cozinha deixou de ser utilizada para as crianças, agora é um centro de confecção e distribuição alimentar. As professoras são as voluntárias. A nossa compensação é sentir que somos importantes, que fazemos falta a estas pessoas e, portanto, isto faz-nos lutar a cada momento a estarmos presentes e podemos cada vez mais ajudar. É o exemplo de milhares de famílias de Lisboa, o programa implementado nesta instituição e em muitas outras na cidade. Podemos dizer que há hoje um dispositivo de ajuda às famílias no plano alimentar que serão seguramente mais de 10 mil refeições que todos os dias 10 mil famílias recebem. As instituições de solidariedade social são parceiras da Câmara Municipal de Lisboa. A ajuda financeira ultrapassou os 20 milhões de euros em 2020.
Hoje há comida na mesa de Linda, amanhã volta a fazer o mesmo percurso. Portugal vai receber quase menos 2 milhões de vacinas neste primeiro trimestre. Estavam contratadas 4,4 milhões de doses e só irão chegar 2,5 milhões de vacinas contra a Covid-19. Apesar disso, o Governo disse que a meta de 70% da população portuguesa vacinada até ao final do verão não está comprometida. Mesmo com a vacinação a decorrer, o caminho ainda é longo. Depois de uma reunião com a Task Force, a Ministra da Saúde atualizou os dados. Marta Temido já faz parte dos 2,02% da população em Portugal continental vacinada contra a Covid-19. Foram vacinados, como é sabido já, alguns titulares de órgãos de soberania e eu própria fui vacinada hoje ao final da manhã. Até sexta-feira, Portugal recebeu 694.800 doses de vacinas. 42.900 foram entregues nas regiões autónomas. Esta segunda-feira chegaram ao país 104.130 doses da Pfizer-BioNTech e na sexta-feira está prevista a entrega de 93.600 doses da AstraZeneca. Para o primeiro trimestre estava prevista uma quantidade contratada de 4,4 milhões de doses de vacinas. Essa atualização é agora feita, à data de hoje, com um plano de entregas que prevê que no final do primeiro trimestre possamos ter atingido 2,5 milhões de doses de vacinas. Não há motivo nenhum neste momento para considerarmos que não vamos cumprir aquilo que tínhamos como meta, nós e os outros países da União Europeia, uma vacinação de 70% da nossa população no final do verão. Até 15 de fevereiro, às 13 horas, foram administradas 533.070 vacinas contra a Covid-19, cerca de 333.000 da primeira dose e 200.000 da segunda dose. 72% dos idosos residentes em lares e unidades de cuidados continuados já foram vacinados. Há pessoas com mais de 80 anos que não estão integradas nestas estruturas e ainda não foram contactadas. O agendamento é seguido ou pelo envio de um SMS ou mesmo por um telefonema ou até por uma carta. Na semana passada havia cerca de 40 unidades que já estavam a trabalhar com este sistema e esta semana a previsão é alargar para 495 unidades de saúde. Durante esta semana serão administradas mais 143.000 doses de vacinas, destas 27.100 serão segundas doses. A vacinação das pessoas acamadas está a ser discutida e provavelmente será feita no domicílio. O Primeiro-Ministro foi vacinado contra a Covid-19. António Costa escreveu na rede social Twitter que recebeu a primeira dose da vacina e insistiu que até ao verão 70% da população adulta no país estará vacinada de forma a atingir a imunidade de grupo. O chefe de governo disse que a vacina dá um horizonte de esperança, mas avisou que para já é vital que todos mantenham as cautelas, ficando em casa, evitando contactos, usando máscara e lavando as mãos. António Costa é assim vacinado depois dos titulares de órgãos de soberania terem passado a integrar os grupos prioritários. O Presidente da República e o Presidente do Parlamento já tinham sido vacinados no final da semana passada. As 3 mais altas figuras do Estado foram vacinadas no Hospital das Forças Armadas em Lisboa e aguardam agora a segunda dose da vacina. Já está disponível um simulador online que permite às pessoas a partir dos 50 anos e consideradas de risco saber se estão nas listas da primeira fase de vacinação. Basta inserir o número do utente, o nome completo e a data de nascimento. E o sistema dirá se vão ser vacinados nesta primeira fase. Os idosos com mais de 80 anos também podem consultar estas listas. Está operacional desde domingo e fomos perceber como funciona este simulador que informa as pessoas a partir dos 50 anos e com doenças associadas se estão ou não nas listas da primeira fase de vacinação. Desde logo terá de perceber se preenche os requisitos, ou seja, se tem uma idade a partir dos 50 anos e com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal
ou doença respiratória crónica. A partir daqui, só tem de inserir o número de utente, o nome completo e a data de nascimento. Escolhemos o caso de um homem com mais de 50 anos e que tem insuficiência cardíaca. O sistema informa que faz parte da primeira fase de vacinação e que será contactado pelo SNS. Só não diz quando é que esse contacto vai acontecer. A funcionar há 24 horas, já foram detectados problemas, nomeadamente as pessoas com mais de 80 anos e que ainda têm bilhete de identidade. A informação, quando as pessoas têm cartão de cidadão, transita diretamente para os sistemas da saúde. Quando as pessoas não têm cartão de cidadão, e sabemos que isso acontece muito neste universo do que estamos aqui a tratar, que são as pessoas de mais idade e que têm um bilhete de identidade vitalício, nesse caso houve um momento da sua vida em que se inscreveram no Serviço Nacional de Saúde e em que alguém ou apontou num documento em papel, antes de haver sistemas de informação, o nome daquela pessoa ou introduziu no sistema de informação a identificação da mesma. E é nesta intervenção humana da transcrição de dados que ocorrem os lapsos, ou porque à data essa pessoa ainda não tinha telemóvel e o número não consta no SNS. O Governo garante que o problema está a ser resolvido e sugere que acedam ao site mais para o final desta semana. Detectámos mais um problema. Escolhemos outro exemplo de um homem com 51 anos com insuficiência cardíaca. O simulador diz que esta pessoa não faz parte da primeira fase de vacinação, mesmo tendo os requisitos para estar na lista. Neste caso, terá de contactar o seu médico de família ou o centro de saúde. Mais de 23 mil pessoas já utilizaram este portal, 2.347 aproveitaram para atualizar os dados. As mortes por Covid-19 desceram para menos da centena pela primeira vez em 41 dias no país. Nas últimas 24 horas registaram-se 90 óbitos. Também o número de casos desceu, atingindo o valor mais baixo desde 26 de dezembro. Portugal registrou 1.303 novas infecções. Embora às segundas-feiras haja menos registros, é um valor inferior ao das outras segundas-feiras deste ano. O país está agora numa trajetória descendente dos casos de infecção, depois do pico de infecções atingido a 28 de janeiro, quando foram registados 16.432 casos de infecção em apenas 24 horas. É uma queda a pique, até hoje ficar nos 1.303 novos casos. Atenção que esta tendência é global. A Organização Mundial de Saúde revelou que o número de novos casos diários está a diminuir em todo o mundo há 4 semanas consecutivas. No dia 29 de janeiro registaram-se 612 mil novos casos de infecção no planeta, mas nas últimas 24 horas esse número desceu para 275 mil. Nos hospitais portugueses estão hoje 4.882 doentes internados, mais 6 do que ontem. E nos cuidados intensivos encontram-se 784, menos 11. A desaceleração da pandemia em Portugal é visível também nos mapas que refletem o risco por concelho. Há uma semana, a 8 de fevereiro, era este um panorama. Em risco extremo, aqui a vermelho, estavam 219 dos 308 concelhos. É uma enorme mancha encarnada. Passada uma semana, é esta a situação. Menos 100 concelhos em risco extremo, baixando de 219 para 119. A diferença é muito visível nos mapas. A partir de hoje passam a ser testados os contactos de baixo risco com alguém infectado. Os testes rápidos vão ser alargados a ambientes de grande pressão social, como escolas, fábricas e construção civil. A Ministra da Saúde admite recorrer a entidades subcontratadas, mas os principais laboratórios ainda não sabem de nada. A diminuição das infecções desequilibrou a balança da testagem no país. Por isso, o Governo quer testar mais, mesmo quando o risco é menor. Não só os contactos de alto risco, mas todos os contactos de um caso, independentemente do grau de risco determinado, devem ser sujeitas a teste.
A Ministra da Saúde reconhece uma diminuição da testagem nas últimas semanas. Este domingo foram feitos pouco mais de 30 mil testes. A 22 de janeiro, dia recorde, 77 mil. Para inverter a tendência, o Governo afina a estratégia. A partir de agora, de 2 em 2 semanas, testagem em massa nos concelhos de maior risco. Nas escolas, nas prisões, na construção civil, nos locais onde não seja possível assegurar o teletrabalho. A realização dos testes podem ser feitos por profissionais de saúde do Sistema de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, ou podem ser feitas por entidades subcontratadas. Temos estas duas vias de ação que estão em cima da mesa e que poderão ser equacionadas no sentido de garantir a maior rentabilização possível dos profissionais e também acautelando essa preocupação que também nos acompanha. Marta Temido diz que as duas hipóteses estão em cima da mesa. A RTP contactou os principais laboratórios do país que até agora ainda não foram informados da estratégia do Governo. O laboratório Germano de Sousa recebeu um primeiro contacto a semana passada e informou o Ministério da Saúde que tem capacidade para fazer 15 mil testes diários. Uma coisa é a capacidade do laboratório, outra coisa é estar no terreno. Porque se estiverem conselhos de alto risco, as escolas, vamos a falar de milhares de alunos que têm que ir ao local, fazer os testes, dar as respostas e organizar tudo isso com as autoridades de saúde. Eu imagino que isso já estará de certa forma programado. A programação vai ser feita a várias mãos e a velocidade de cruzeiro não será atingida para já. A norma da DGS entrou esta segunda-feira em vigor, mas ainda decorrem reuniões com vários ministérios para definir a implementação da estratégia. Uma médica e 3 enfermeiras francesas, especialistas em reanimação, vão integrar a unidade de cuidados intensivos do Garcia de Horta. Entre os profissionais de saúde vindas de França, há uma luso-descendente. Sandra Florri é enfermeira e luso-descendente. Está habituada a exercer missões internacionais, mas pela primeira vez regressa ao país onde nasceram os pais para ajudar. Nunca pensei trabalhar cá uma vez na minha vida e agora nessa altura muito especial, com essa oportunidade de ajudar o meu país. É uma grande sorte para mim também e fico muito orgulhosa. A equipa é composta por 3 enfermeiras e uma médica. São especialistas em reanimação e pertencem aos serviços de saúde dos bombeiros franceses. Vêm de várias regiões de França para reforçar os cuidados intensivos do Hospital Garcia de Horta. Esta segunda-feira já conheceram a equipa. Já estabelecemos o modus operandi deles no nosso serviço. Trabalharão com os colegas portugueses, médicos e enfermeiros, no atendimento aos doentes internados. Je ne pense pas trouver de différence significative. Un malade Covid ici au Portugal et en France, c'est pareil. Nous utilisons les mêmes thérapeutiques, les mêmes appareils, les mêmes techniques. La plus grande difficulté, c'est la barrière de la langue. L'une d'entre nous parle très très bien portugais et puis aussi de nombreux personnels parlent français, donc je pense que ça va aller. O Hospital Garcia de Horta, em Almada, tem neste momento 165 internados em enfermaria e 25 doentes em cuidados intensivos. Números bem diferentes dos registados há umas semanas. Nós estamos numa fase, e se me permitem, de relativa calmia, mesmo estando numa altura em que parece haver um declínio de internamentos em cuidados intensivos, eu diria que a ajuda é sempre bem-vinda. Agradecer aos colegas e aos profissionais de saúde que de facto vêm cooperar com o governo português, dando assim a oportunidade a que os nossos profissionais possam ter alguns momentos também para algum descanso. Estas profissionais de saúde francesas vão ficar em Portugal durante pelo menos 15 dias. O Hospital de Campanha de Portimão fechou e a última paciente a sair tem 80 anos. O setor do turismo está a viver uma das piores crises de sempre em Portugal. Em 2020, o país contou com menos 17 milhões de turistas em comparação com o ano anterior. As receitas do setor caíram assim 67% face ao valor recorde de 2019.
O número de dormidas nos diferentes alojamentos turísticos foi o mais baixo em 27 anos. Notas de um tempo em que a lotação esgotava neste hostel no centro de Lisboa. 70 hóspedes de todos os cantos do mundo. Miguel Santos diz com alguma graça que só faltava ter gente da Coreia do Norte. As poupanças, essas desapareceram, agora são os apoios. Os apoios têm sido uma ajuda, não é? Que são importantes, mas suficientes não são. Perto acabam por ser uma migalha que é importante como ajuda, mas é isso mesmo, é uma migalha. Nos tem aguentado um empréstimo de uma das linhas Covid, mas que vai ter que ser pago no futuro. Desistir é uma palavra adiada. Eram 19 empregados, agora são 11 a tentar preencher o tempo. Desde organizar tudo o que seja as nossas áreas de manter estoques, reorganizar processos de limpeza, prever o que é que vamos fazer quando abrimos atividades. O negócio do hostel a par de outro, alojamento local. Há 95 mil registros envolvendo cerca de 55 mil famílias. As quebras são na ordem dos 70%. O que tem sido a salvação do alojamento local e do turismo em geral tem sido uma linha do Turismo de Portugal, de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas, que tem funcionado muito bem, é simples, mas que a verba está a acabar. Portanto, é absolutamente crítico que esta linha seja reforçada e que haja um apoio a fundo perdido maior para aqueles que têm uma quebra proporcionalmente também maior. Eles fazem falta as línguas, a tudo, a perguntarem onde fica, onde se come bem, onde é que posso ir, as caves, Gaia, tudo isso nos faz falta. Sou nascida e criada nas pedras desta rua e olho, vejo assim tudo muito vazio e dói. O silêncio e o vazio das ruas trazem as saudades de quem quer conhecer o Porto. Por aqui, como noutros centros históricos, o arrendamento não é alternativa para todos. Quase metade do alojamento local tem como base T0s e T1s de diminuta dimensão, ou seja, com um espaço muito pequeno, nos centros históricos com uma grande deficiência em termos de estacionamento, que o alojamento local agora ganha um peso fundamental no turismo. Quase 40% das dormidas. Portanto, é uma parte vital do turismo. Sem alojamento local não há recuperação do turismo. Eles são, como é que eu lhe explico, a alma aqui da Ribeira. Até ao regresso, esperado, mas sem data marcada. O inquérito da CIP revelou que cerca de metade dos empresários esperam uma diminuição do volume de negócios a curto prazo. Apesar disso, mais de 2/3 esperam manter os postos de trabalho. A Confederação Empresarial de Portugal avisou que as medidas de apoio têm de ser ajustadas ao estado de emergência e não podem terminar bruscamente sob pena de criar instabilidade às empresas. O quadro foi traçado pelos empresários já este mês durante o confinamento. Estas conclusões dão nota de um terrível mês de janeiro para as empresas portuguesas. A Confederação Empresarial de Portugal diz que muitas empresas concorreram a apoios e descobriram afinal que não tinham direito a eles por um ou outro critério. A CIP critica ainda o fim das linhas como o Apoiar.pt e Apoiar Restauração, logo no início de fevereiro. Nós temos ouvido vários membros do Governo, a nível ministerial, a dizer que as medidas só vão ser retiradas quando houver uma clara indicação de que há uma retoma económica. Ora, neste caso concreto, temos aqui duas linhas de apoio, por isso simplesmente foram retiradas quando a crise ainda está a passar num momento tão grave. Portanto, criam aqui uma total instabilidade ao tecido económico. O inquérito da CIP apurou que cerca de metade dos empresários espera uma redução a curto prazo do volume de negócios e 62% uma redução da carteira de encomendas. Ainda assim, mais de 2/3 dos gestores pretende manter o nível dos postos de trabalho. As empresas têm, por um lado, tentado procurar manter a sua capacidade de produção para um futuro próximo, quando a retoma existir, mas, por outro lado, há também aqui uma componente da função social das empresas que, apesar das perdas, apesar das dificuldades financeiras e de tesouraria, mas a verdade é que continuam a manter níveis de emprego bastante elevados. 85% das empresas consideram ainda que os apoios concedidos ficaram aquém das necessidades.
O crédito ao consumo atingiu no ano passado o valor mínimo de 5 anos. De acordo com o Banco de Portugal, registrou-se uma queda de 23% face ao ano anterior. Os bancos e financeiras emprestaram pouco mais de 5 mil milhões de euros para consumo. Num ano de fortes restrições e de crise em muitos setores, os portugueses consumiram menos e assim recorreram menos ao crédito. Termina hoje o prazo para os contribuintes indicarem à autoridade tributária a composição do agregado familiar. A atualização através do Portal das Finanças é relevante para os contribuintes que, ao longo do ano passado, mudaram de estado civil, tiveram filhos ou viram-nos passar a idade a partir da qual deixam de ser considerados dependentes. Até 25 de fevereiro, os contribuintes devem também verificar, validar e completar a informação das faturas no Portal das Finanças para que a autoridade tributária possa calcular o montante das deduções relativas ao ano passado. Bill Gates falou à RTP sobre os erros no combate à pandemia. O Reino Unido passou a impor uma quarentena de 10 dias a viajantes oriundos de 33 países, incluindo Portugal. As restrições associadas à pandemia levaram também a Alemanha a reimpor controlos fronteiriços com a Áustria e a República Checa e a admitir adotar a mesma medida com a França. Controle reforçado nas fronteiras do Reino Unido, apesar de 1 em cada 4 britânicos já ter recebido uma dose de vacinas contra a Covid. We've got to keep looking at the rates of infection. Don't forget, they're still very high, still 23,000 or so in COVID patients in the NHS, more than at the April peak last year. Originários de 33 países, incluindo Portugal, passam a ter de cumprir quarentena de 10 dias, paga pelo próprio hotel aprovado pelo governo britânico. Apesar das pressões financeiras para a reabertura do comércio, prevalece a precaução. So, lifting measures in such a way that can be sustainable and that we don't have to have another lockdown, that's obviously an important part of our considerations. Precauções que levaram a Alemanha a prolongar até 14 de março o seu atual confinamento e a reintroduzir o controle fronteiriço com a Áustria e a República Checa, após a identificação de casos de estirpes particularmente contagiosas nestes países vizinhos. Komme ich hier, warte 5 Stunden, jetzt muss ich mich testen, muss ich mich anmelden. Das ist eine Frechheit, muss ich ehrlich sagen. Und morgen muss ich arbeiten, wenn überhaupt. Bonn admite estender este controle à fronteira com a França após a identificação de casos de estirpe sul-africana na região de Moselle. Wir haben eine Situation, in der wir alles Notwendige tun müssen, zu verhindern, dass Virusvarianten, die deutlich aggressiver sind. Quando a Austrália e a Nova Zelândia recebem as primeiras doses de vacinas contra a Covid e preparam o arranque destes processos, foram identificados neste último país os primeiros casos da variante britânica. For those who follow these things closely, B1.1.7. So that is the one that's being reported as being more transmissible. O governo neozelandês já agravou para nível 3, o segundo mais elevado, as restrições em Auckland, onde foram identificados os novos casos, e para nível 2, o restante país. A aeronáutica é um dos setores mais afetados pela crise económica. A enviada especial da RTP a Toulouse, Rosário Salgueiro, visitou uma empresa de 2 lusodescendentes que produz trens de aterragem e moldes para garrafas de vinho. Cricel e Sabrina dos Santos começaram a dirigir a empresa familiar produtora de peças de precisão para a indústria aeronáutica 4 dias antes do primeiro confinamento. On fait des pièces pour les trains d'atterrissage. C'est une société qui marchait très bien, le secteur aéronautique se portait très bien. A partir de março de 2020 iniciou-se o desastre. Começaram a chegar a um ritmo diário cancelamentos de encomendas, outras, também muitas, estão a ser adiadas. En 2020, nous avons une baisse de 33% de chiffre d'affaires et la prévision sur 2021 est de moins 50% environ. Durante a crise, as duas irmãs, com origens em Pinhal, tomaram decisões. Despediram 1/4 dos funcionários. Ouais,
on n'a pas le choix et puis il faut se dire qu'il faut avancer et que quand le travail reprendra, que les avions revoleront. E enquanto os voos não ganham altitude, Cristel e Sabrina foram buscar ideias antigas, constantemente adiadas pelo sucesso da aeronáutica, e reinventaram a produção. Maintenant, avec la Covid, on n'a pas le choix. Ce sont des nouvelles pièces qui ne sont pas pour l'aéronautique, c'est pour le viticole. As máquinas já foram afinadas para responder aos pedidos de alguns produtores de vinho. Elles servent exactement à faire ceci. C'est l'outillage qui va permettre de faire cette partie-là de la bouteille. Donc nous, on fait juste pour fabriquer cette pellicule. Entre os moldes para a película de garrafas, a Vidal, mecânica de precisão, não esquece o ADN de mais de 70 anos de existência, as múltiplas peças para o trem de aterragem de aviões. Quand même, on ne lâchera rien pour faire perdurer Vidal. Os especialistas admitem que a indústria aeronáutica voltará a laborar a alta velocidade apenas em 2024. Jaime Guilherme Rosário Salgueiro, RTP, Toulouse, França. O Hospital de Campanha de Portimão fechou e a última paciente a sair tem 80 anos. O Benfica empatou com o Moreirense e pode ficar ainda mais distante do Sporting. São assuntos que vamos retomar na segunda parte do Telejornal. Até já! Como é que é o doce da casa? É 2 euros. Já no Lidl, o preço é só o começo. A partir de segunda, experimente. Mozzarella para pinza Italiamo, 1,99€. Molhos para massa, diversas variedades Italiamo, 1,49€ cada. Lidl, mais para si.